Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à disciplina de manejo alternativo de pragas. Hoje falando um pouquinho de legislação, biodiversidade, método de controle mecânico e método de controle cultural, né? Então, o manejo de praga na agricultura orgânica se inicia com o planejamento da produção, né? E verificação do histórico de ocorrência de praga na área. Então, o que era cultivado nessa área de produção antes, né? Quais são as culturas que você deseja implantar? Quais são as pragas dessas culturas? Qual é o histórico? O que ocorria na área? Que pragas ocorrem naquela área com maior frequência? Porque diante disso você já consegue fazer um planejamento de alguns métodos de controle que podem ser utilizados para combatê-las, né? Então tem que ter um cuidado diário, um monitoramento é muito importante para reconhecer quais as principais pragas que ocorrem para você poder diminuir a quantidade de pragas na sua área. Sendo fundamental manter a biodiversidade, que é o quê? Uma diversidade de espécies na área, tanto animal quanto vegetal, para você manter o ecossistema com o controle natural acontecendo, que os inimigos naturais diminuindo a população daquela praga. Então tem que ter uma integração aí entre biodiversidade com a produção agrícola, né? O importante também é realizar a leitura da instrução normativa de 6 de outubro de 2011, que traz as substâncias e as práticas, o manejo que pode ser utilizado na agricultura orgânica, né? E ela foi modificada também em 2014, então segue para vocês aí no material para a leitura dessas duas normativas, tá? Essa normativa, no anexo 7, ela traz as substâncias e práticas permitidas para o controle de pragas, e ela tem uma lista com 41 substâncias, tá? Quando a gente for estudando cada método, a gente vai listando algumas aqui, mas não vamos conseguir listar todas, tá? Um exemplo aqui, agente de controle biológico, primeiro, de pragas, né? O uso de vírus, bactérias, fungos, a liberação de algum inseto. Ele tem que ser autorizado pela OAC ou OCS. Vocês já devem ter visto essa sigla com os colegas na introdução à agricultura orgânica, que são órgãos ou particulares ou associações de produtores orgânicos que são autorizados pelo Ministério da Agricultura, são vinculados e fazem a certificação, participam do processo de certificação do produtor orgânico. Então, algumas substâncias, como vocês podem ver, precisam da autorização desses órgãos que são participam dessa certificação. Aqui também na tabela 7, como diz, 8 também muito importante, traz outros ingredientes que são utilizados para o controle fitossanitário, né? Então, das pragas e de doenças na cultura orgânica. Então, traz uma lista aí com 91 substâncias. Aí um exemplo aqui, por exemplo, o álcool etílico, ele somente poderá ser utilizado para preparo de extratos vegetais, que a gente sabe a importância de uso de plantas, de extrato de plantas, para poder estar controlando algumas pragas na agricultura, né? Então tem várias informações aí nesse anexo para cada uma das substâncias listadas e autorizadas. E a biodiversidade? A biodiversidade é de extrema importância. Então, você manter um ambiente com uma diversidade vegetal, essa diversidade você tem que incluir algumas plantas ao redor que podem repelir alguns insetos, pode incluir plantas com uma grande quantidade de pólen, um exemplo é o milheto, que é uma planta que tem muito pólen e atrai muito inimigo natural, porque o inimigo natural gosta de consumir esse pólen e ao mesmo tempo vai vivendo ali na área, então fica um ambiente com uma maior quantidade de insetos predadores. Um exemplo aqui, essa larva aqui que vocês podem estar observando aqui na foto do lado direito embaixo, é uma larva de joaninha. Então essa é a joaninha na fase jovem, né? Se alimentando aqui de um inseto. E a joaninha gosta muito, por exemplo, de plantas como coentro, né, como milheto, que são plantas que ela gosta de se alimentar do pólen. Então acaba vivendo ali na área. Então a biodiversidade vegetal é importante. Essa biodiversidade também, ela acaba soltando cheiros diferentes e química diferente, confundindo um pouco a praga e acaba diminuindo a incidência de praga na área. Como você pode usar algumas culturas estratégicas em alguns pontos que vão repelir ou vão estar atraindo ao inseto
o inseto predador sendo atraído ou podendo repelir a praga, né? Manter também uma área com condições, né? Uma boa matéria orgânica no solo, com condições para desenvolvimento de fungos que são benéficos, né? Para controle de pragas. Aqui tem um exemplo de um besouro aqui que está contaminado com fungo, né? A gente tem vários tipos de fungo que a gente vai ver um pouquinho mais lá em controle biológico. Então, a biodiversidade é um dos pontos principais, né, para diminuir, e é muito importante na agricultura orgânica para diminuir a incidência de pragas, né, a diversidade de culturas, porque você pensa, se você tem uma área que você só tem uma planta X, você tem muito cheiro sendo liberado daquela planta. E isso vai atrair mais fácil, as pragas conseguem sentir mais fácil esse cheiro, tá? Esse atrativo. Quando você diversifica isso, você confunde até isso, esse achado, ela achar, e diminui aí então a incidência dessa praga ali na área.